Menos de 20% dos gaúchos leem um livro diariamente, e essa porcentagem ainda é maior do que a média nacional, devido a estes índices alarmantes que a vereadora Fernanda Melchiona do PSOL propôs a criação da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura. E é sobre isso que vamos falar hoje no programa Com a Câmara na Cidade. Desde o início, quando nós assumimos o mandato em 2009, eu pensei como levar a pauta do incentivo à leitura para a Câmara Municipal, por razões que são evidentes. Primeiro, uma dívida histórica que nós temos com o povo brasileiro no sentido do acesso ao livro à leitura. O Brasil é um dos piores países no ranking da leitura pública. Nós temos, em média, uma leitura de menos de 2 livros por cidadão por ano, que é um índice absolutamente alarmante, bem como um índice altíssimo que chega a 75 milhões de pessoas entre os 3 níveis de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que leem um pedaço do texto, mas não conseguem compreender textos muito grandes. Terceiro, pela minha formação, eu sou bibliotecária. Trabalhei em bibliotecas escolares, trabalhei com incentivo à leitura e, de fato, me chamava a atenção durante todo o tempo de bibliotecária, de estudante, também de vereadora, o descaso com que o poder público trata questões que são fundamentais também de formação de leitores, mas sobretudo de acesso a direitos, porque as pessoas que leem, que acompanham as coisas nos jornais, nas revistas, que procuram a informação e o conhecimento, certamente são pessoas que são mais empoderadas socialmente dos seus direitos e dos seus deveres. Então, de fato, durante muito tempo, não foi importante para os governantes que o povo brasileiro lesse. E nós temos o dever de mudar essa realidade. Afinal, como diria o Mário Quintana, os livros não mudam o mundo. As pessoas mudam o mundo. Os livros só mudam as pessoas. O espaço da biblioteca, o compromisso da biblioteca é um compromisso social. Então é a formação do neoleitor, é a disponibilização da informação, o acesso para todos. E nesse acesso para todos nós incluímos também as pessoas com necessidades especiais. Então cuidado para aquele usuário que não enxerga, que não ouve, aquele que está hospitalizado. Enfim, todos esses são usuários da biblioteca. E principalmente aqueles que ainda não utilizam a biblioteca. E aí a importância das bibliotecas, dos espaços de leitura, dos centros culturais, para que a gente possa realmente atingir a comunidade e a comunidade seja a nossa grande parceira. Só assim nós vamos começar a modificar esses índices de leitura que com certeza são muito baixos, mas que nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Então, um dos exemplos é o Fórum para a Melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas, que tem acontecido todo mês e que nós somos parceiros, para que a gente possa, além da capital, também ir ao interior e começar a modificar, conscientizar as pessoas da importância da leitura. O Fórum ele é uma atividade que integra o programa mobilizador do Conselho Federal de Biblioteconomia. E por que a biblioteca escolar? Porque a biblioteca escolar nós temos na rede pública estadual 3.000 instituições de ensino, escolas de ensino fundamental e ensino médio. E nos municípios nós temos as redes municipais. Ao todo no estado são 6.000 escolas que integram a rede pública, fora a rede privada. Então digamos que tenhamos 10.000 escolas, então nós vamos ter 10.000 bibliotecas escolares, porque toda a escola tem que ter uma biblioteca escolar. E o que é a biblioteca escolar? Ela é um espaço com acervo de revistas, de gibis, de livros, de literatura infantil, de paradidáticos, que vão dar apoio ao professor e apoio ao aluno, complementando todo o processo didático e pedagógico do aprendizado e ampliando o horizonte da sala de aula. Então é um recurso importantíssimo, ela é a alma da escola, a biblioteca escolar, onde o professor, o aluno e a própria comunidade vão poder ter acesso à leitura, a outras visões de mundo que não só aquela muitas vezes transmitida pelo professor ou pelo livro didático. Ela é a rede mais ampla e onde a população, desde a menor idade, tem acesso à leitura. Então, seja uma sala de leitura numa escola infantil, as antigas creches, o cantinho da leitura, a sala da leitura,
nas escolas de ensino fundamental, a biblioteca já estruturada, na escola de ensino médio já com pesquisa, ensinando o aluno como se faz uma pesquisa, como tu podes ampliar o teu conhecimento, estimulando ele com projetos de leitura a ampliar os seus horizontes, nós acreditamos que isso sim é a verdadeira educação, é a qualidade na educação. A biblioteca escolar ela contribui para ampliar a qualidade do ensino, não é qualquer educação. Nós queremos uma educação de qualidade e onde o aluno possa realmente ampliar os horizontes. E o fórum, então, realiza essas reuniões mensais. Nós vamos estar discutindo os desafios e perspectivas para as bibliotecas públicas e escolares do nosso estado. Porque nós acreditamos que no estado existem muitas experiências belíssimas e que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas ainda temos, assim, inúmeras questões que nos desafiam, inúmeros problemas, e nós acreditamos que a solução está onde? A solução está não só em valorizar no discurso a questão da leitura, mas valorizar ela em termos de orçamento, em termos de aporte de recursos financeiros, humanos, que capacitem esses espaços para que eles realmente sejam atrativos para o cidadão. Nós identificamos no município de Porto Alegre as políticas centralizadas do livro da leitura, no sentido que, pela falta de investimento, a biblioteca pública é centralizada no centro e, pela falta de recursos humanos, fecha em horário comercial, né? A biblioteca ao domingo, por exemplo, pública, nós não temos aberta no município de Porto Alegre, temos a Biblioteca Pública Josué Guimarães e temos o ramal da Restinga. Entretanto, uma população de 1.400.000 pessoas, 2 bibliotecas públicas municipais, de fato, coloca as políticas de leitura extremamente centralizadas ou no centro da cidade ou no bairro Restinga, que é um bairro muito importante da nossa cidade, mas que também nós temos que pensar a descentralização do livro da leitura. Então, as bibliotecas comunitárias têm cumprido um papel essencial de levar o livro e a leitura para as periferias, para os bairros da nossa cidade. E essas iniciativas têm que não só ser valorizadas, mas têm que ser fortalecidas, para que se possa ter atualização de acervo permanente, porque, digo para os nossos telespectadores, quando a gente chega numa biblioteca pública, ou quando a gente chega nas bibliotecas das escolas da rede estadual, é muito difícil encontrar um acervo atualizado com as novidades, é muito difícil encontrar vários exemplares dos títulos procurados, é muito difícil encontrar o profissional bibliotecário que tenha formação para fazer essa mediação da leitura, porque os governos, lamentavelmente, não abrem concurso público para fortalecer esse elo entre a biblioteca e a população. Então, essa questão da descentralização da leitura é fundamental, porque vocês tiveram um exemplo aqui da importância que fez no Morro da Cruz a Biblioteca Ilhará. Usuários têm, desde que haja a biblioteca, desde que hajam livros, desde que hajam ações de leitura, desde que hajam profissionais e voluntários engajados nessa luta pelo livro da leitura, como nós vemos aqui no Morro da Cruz. E numa cidade em que o custo do transporte, por exemplo, é altíssimo, R$ 2,70, um absurdo, é muito difícil que a população de mais baixa renda vá tomar um ônibus para ir ao centro buscar na biblioteca os materiais de leitura que lhe agradam. Então, descentralização da leitura é fundamental. Bom, hoje as bibliotecas comunitárias são centros culturais de referência nas comunidades aqui em Porto Alegre, né? Existem hoje aqui na cidade no mínimo 8 pontos, né, distribuídos em diferentes lugares da cidade, que são responsáveis por levar a leitura na ponta, né? Então, lá nas comunidades onde o livro, né, e a leitura tem um pouco mais de dificuldade de chegar, as bibliotecas têm sido esse grande vetor, né, esse canal de promoção da leitura. Nós temos experiências muito significativas, né, de diálogo com as bibliotecas nas escolas, direto, né, também com centros de saúde, com clubes de mães. Então, assim, a biblioteca ela é, ao mesmo tempo, um espaço que recebe as pessoas, mas que também vai em busca desse público, né, fazendo outras redes.
E a ONG Cirandar, que eu componho, ela tem sido responsável por fazer um processo de articulação e de formação de educadores que atuam nessas bibliotecas, né, em algumas dessas bibliotecas. Então, para nós tem sido um desafio muito grande, né, porque respeitando todas as diversidades, as realidades de cada biblioteca, né, a gente tem percebido o crescimento, o envolvimento e cada vez mais o aprofundamento do trabalho comunitário, né, com respeito àquela comunidade. Bom, a biblioteca ela inicia em 2006 com uma parceria com o Instituto C&A, porque aqui antigamente funcionava como a Casa das Vós, onde elas faziam trabalhos artesanais e devido à necessidade de trabalhar um pouco mais com a literatura aqui na comunidade do Morro da Cruz, surgiu essa possibilidade e a biblioteca foi inaugurada em 6 de agosto de 2006. E desde então ela vem fazendo várias atividades ligadas à literatura, como o empréstimo de livros. O nosso público-alvo é o público infantil, é mais voltado à criança mesmo, onde a gente desempenha um trabalho de contação de história. Então a gente usa fantasias, a gente usa vários livros, vários métodos para fazer essa contação, esse trabalho bonito, gratificante, que alegra as crianças e que desenvolve o gosto e o hábito pela leitura desde a infância. Nós temos também o empréstimo de livro, já mais para o público adulto. É bastante procurado, principalmente a literatura brasileira, poesia, contos, crônicas. Nós temos uma literatura bem grande, uma literatura boa nesse sentido, mas a gente sabe que livros nunca é demais em uma biblioteca. E aqui a gente faz também o trabalho de empréstimo, além do empréstimo normal, que são 3 livros, o usuário leva 3 livros para casa, fica uma semana, depois ele faz a devolução ou a renovação. Nós temos também a mala de leitura. Então, na mala de leitura, o usuário leva 15 livros para casa. Então, é literatura para a família toda. Leva livro para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, para os filhos, para os netos, bisnetos, enfim, para todos os gostos. Então leva literatura estrangeira, literatura brasileira, literatura infantil, gibi, revistas. Então todo o acervo que a gente tem na biblioteca é disponibilizado para o usuário. E com um detalhe, sem custo nenhum. Ele leva, faz a sua leitura, devolve depois de 15 dias essa mala e ele não tem nenhum custo. É uma biblioteca comunitária aberta a todos, tanto da comunidade do Morro da Cruz como para toda a cidade. Nós fazemos também um trabalho de encontro com o escritor. Então é um momento do leitor entrar em sintonia com o escritor. Eu leio um livro, perfeito, mas eu não conheço o escritor, eu não sei quem é o escritor, o que ele usou para escrever, qual foi a inspiração que ele teve. Então esse é o momento da gente sentar, a gente tirar curiosidades, perguntar para o escritor, tanto que no dia 8 de abril agora nós teremos a presença do escritor Caio Ritter, mais para um público adolescente aqui na biblioteca. Iniciará o encontro às 14h30, onde esses adolescentes poderão tirar suas dúvidas, matar sua curiosidade de como o escritor teve a inspiração para escrever os livros. E sabemos que o Caio Ritter é escritor de várias obras, então ele estará aqui conversando com esses adolescentes e contando um pouco da sua vida, como ele se inspirou, como ele iniciou o seu trabalho na literatura. Então isso é muito gratificante, porque põe o escritor em contato com quem lê, com o leitor. Bom, ele leu o meu livro, ele gostou. Ou o próprio leitor, eu li o livro do autor, gostaria de conhecê-lo. Então é uma oportunidade de fazer esse intercâmbio, essa ponte entre a leitura, entre o leitor e o escritor. Sabe quantos livros tem a biblioteca?
Nós temos aproximadamente 5.000 livros já nas estantes. E nós temos mais alguns livros ainda para catalogar. Então o nosso acervo, ele procura ser um acervo bem atualizado, tanto na literatura brasileira quanto na literatura estrangeira, juvenil, infanto-juvenil, infantil. Então a gente procura sempre atualizar. Lógico, os nossos recursos são limitados, então a gente não consegue buscar a literatura para todos os gostos ainda. Esperamos chegar lá. Mediadores da leitura são aquelas pessoas que aproximam o texto do leitor. Desde pequenininho, uma avó que conta histórias em casa é uma mediadora da leitura. A mãe, o pai. Depois nós temos os profissionais que estudam para isso, né? Os professores e professoras dentro da sala de aula aproximando o texto, os bibliotecários que fazem a mediação do livro do leitor, os técnicos em biblioteconomia que estudam também as políticas de incentivo à leitura para trabalhar com várias fórmulas de estimular, né? Várias formas, na verdade, de estimular essa aproximação do texto com o leitor. A hora do conto, a visita à biblioteca, o encontro com o escritor dentro da escola. São maneiras criativas que valorizam o livro, o escritor, a leitura e que ao mesmo tempo vão fazendo a demonstração para as crianças, para os jovens, para a comunidade escolar, das riquezas, das belezas que nós podemos encontrar dentro dos livros, das histórias de amor, das histórias de terror, das histórias de suspense, das poesias maravilhosas que estão contidas em páginas guardadas ou na internet e que precisam encontrar o seu destino. O que me atraiu ao curso foi a minha experiência de vida, a minha trajetória como educadora e a confiança que tenho no estímulo à leitura para contribuição e melhoria de vida de uma população que hoje conta com poucos recursos e incentiva a busca do conhecimento. Como que tu acha que a gente pode contribuir, pode chamar as pessoas para a leitura? Através de um trabalho conjunto com os poderes públicos, com os institutos que estão qualificando os profissionais da área de técnico em biblioteconomia ou em biblioteconomia, um trabalho criativo que mobilize a população a buscar outras formas de se inteirar sobre a realidade, sobre como podem melhorar suas vidas, como podem buscar novas formas de se posicionar diante de uma sociedade ainda carente de todo esse tipo de serviço. Nós precisamos trabalhar efetivamente com ações de leitura na escola, na comunidade. Nós estamos com algumas iniciativas, como a Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura, com movimentos, né, da sociedade em prol desta mudança desse índice, que é muito preocupante para nós. E se nós formos olhar o índice nacional, nós temos dado que um leitor, né, ou um brasileiro não lê um livro por ano. E isso é muito sério. Então, momentos que nós temos em sala de aula, com os alunos, nos espaços das bibliotecas, nós temos procurado desenvolver ações de leitura que façam com que modifique esse índice e, acima de tudo, que a nossa sociedade se transforme numa sociedade leitora. A Frente Parlamentar atuou em vários momentos da nossa cidade, como defendendo o patrimônio e a Feira do Livro lá no Cais Mauá, atuou na política de descentralização da Feira do Livro em bairros da nossa cidade, estando junto com as entidades, levando a leitura a outros bairros de Porto Alegre, e agora está atuando para que haja a liberação de uma emenda que foi aprovada na Câmara Municipal, que foi vetada pelo prefeito, mas fruto da luta dessas entidades, do belo trabalho que fazem, nós conseguimos derrubar o veto, que é uma emenda que aporta recursos nas bibliotecas comunitárias para a manutenção das bibliotecas comunitárias no município. Isso é muito importante, porque política de leitura se faz com recursos, com investimento, com fortalecimento e com reconhecimento desse trabalho belíssimo que as entidades fazem em Porto Alegre. E, em segundo lugar, nós estamos batalhando
clamando por um plano municipal do livro e da leitura. Não pode ser que as políticas do livro, as políticas de incentivo à leitura, fiquem ao bel prazer dos governos. Não pode mudar o governo e iniciativas serem exterminadas porque era de um partido diferente. Não pode ser sucessivamente desmontado, ou, aliás, não ter um planejamento que permita ampliação das políticas de leitura, das políticas de valorização dos nossos escritores gaúchos, da política de valorização dos ilustradores, da política de valorização das nossas bibliotecas. Então, nós queremos transformar em política de Estado as políticas de leitura, não em política de governo. Nós queremos um plano municipal do livro e da leitura que identifique as políticas, que faça interação com os sujeitos sociais que estão levando essa política a cabo e que, sobretudo, planejem a ampliação das políticas de incentivo à leitura na cidade de Porto Alegre. Hoje, o nosso grande desafio é o investimento público, né? As bibliotecas têm aí o atendimento de mais de 4.000 pessoas mês, mas sem apoio financeiro público, né? Então, a gente acredita que, como as bibliotecas estão na ponta, nas comunidades, fazendo um trabalho para a cidade, nada mais justo, né, e nada mais importante do que lutar por isso. Então, a rede de bibliotecas comunitárias tem estado junto, né, com outras instituições, junto com a Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura, para aprovação do Plano Municipal do Livro e Leitura, né? Então, desde 2007, o governo federal provoca essa discussão em âmbito nacional, né, em âmbito estadual e municipal, mas Porto Alegre ainda, né, precisa despertar para isso. Nós estamos fazendo um movimento há mais de um ano, né, com muitas instituições, dentre elas bibliotecas comunitárias, e a gente acredita que a discussão está se encaminhando para que a prefeitura possa se sensibilizar mais, reconhecer o grupo de trabalho e iniciar de fato o Plano Municipal do Livro e Leitura, né? Porque um plano poderia sim garantir, com um diálogo junto com a Câmara de Vereadores, um orçamento para que, de fato, experiências como das bibliotecas comunitárias e outras tantas tivessem investimento público para que pudessem, enfim, se manter sem o risco de deixar de ter o apoio do parceiro privado, né, e perder esse trabalho tão belo, né, e tão frutífero que a gente percebe aqui. Quero alertar que na última pesquisa que saiu sobre o Rio Grande do Sul, nós temos 1/3 da população que se declara não leitora de nada. De livros, de jornais, de revistas. Nós temos pessoas que muitas vezes gostam dos livros, mas que não têm recursos para comprar os livros. E nós precisamos chegar nessas pessoas. E não importa a idade, não importa o local, se existe o acervo, se existe pessoas divulgando e promovendo o gosto pela leitura, existirá mais leitores. Portanto, agora, no mês do livro, que é o mês de abril, uma homenagem, né, ao Monteiro Lobato, e também dia 18 nós começamos a Semana do Livro em Porto Alegre com várias iniciativas, debates, feira do troca-troca, né, relacionados ao livro e à leitura. No dia 17 de abril, no domingo, nós vamos estar, né, e aí quero convidar todas as pessoas num ato público, né, de amor à literatura, que a gente tem chamado de Livraço, e que vai acontecer em frente ao Monumento Expedicionário, na Redenção, e que vem, né, ao encontro de promover, então, a ação e agregar as pessoas, né, que estão envolvidas nas ações de leitura. As bibliotecas comunitárias vão estar presentes, né, com a sua experiência, com a sua força. Então, quem tiver, né, no BRIC tomando seu chimarrão, leve o seu livro e venha participar com a gente do Livraço, 17 de abril, às 11 horas. Então, para encerrar, eu queria agradecer o programa, a atenção, e te convidar para estar junto conosco lá no dia 17 de abril, a partir das 11 horas, no BRIC da Redenção, para fazer esse livraço e chamar a atenção para a sociedade, chamar a atenção dos governantes, chamar a atenção da nossa população para a importância das políticas do livro e da leitura.
Como diria o Jorge Luiz Borges, um grande escritor, eu sempre sonhei com um paraíso como uma grande biblioteca.